É porque quando a IA dominar o mundo, que isso vai acontecer em algum momento, ela vai lembrar que eu tratava bem e espero que me trate bem também. Hoje você pode usar uma ferramenta dessa para pegar um conteúdo todinho, e aí eu não recomendo que você gere e não olhe, tá? Tem que revisar isso aí, porque... Lembre que o CPF é o seu. Exato. Quem vai passar vergonha não é o GPT, se der uma coisa errada ali ou tiver uma alucinação. Hoje, ChatGPT, Gemini, todos eles estão começando a colocar, o do Google, Gemini, eles estão começando a colocar isso daí de citar fonte. Porque não basta, às vezes, responder. Você quer saber de onde está para você pegar o documento, abrir e ler aquele trecho que te interessa. Você precisa do especialista. Hoje, a IA, ela não vive sem o especialista. Então, você vai aprender a técnica, você vai aprender aquela ideia toda, mas aquele tempero especial que vai fazer você fazer algo mais, fazer algo de qualidade, é o especialista. Olá, Licinalta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no segundo episódio do Licinaltas, o podcast. E hoje eu estou com um amigo muito especial, um colega do Tribunal de Contas da União, o nosso querido amigo Eric, que é um grande especialista. Adivinhem vocês? Vou deixar aí o mistério, né? Mistério não, porque geralmente fica embaixo, né? No YouTube. Mas... Eric, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver aí nos vendo. É um prazer estar aqui com vocês, licinautas. Eu espero contribuir muito aqui com ideias aqui e nesse bate-papo aqui com o Janderson também, que é uma referência no assunto. Obrigado, querido. Eu vou ler aqui para vocês o currículo do Eric, né? Resumido, né? E aí vocês vão gostar de saber qual que é a temática do episódio de hoje. Eric Hans Messias da Silva, engenheiro de computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui o nosso querido RN, mestre em computação aplicada na área de ciência de dados, com foco em inteligência artificial pela UNB, a Universidade de Brasília. Ele é desenvolvedor há mais de 15 anos nas mais variadas linguagens de programação. É um garoto de programa, né? Em projetos governamentais e privados. E há mais de 10 anos, tem mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos. Praticante de métodos ágeis e cultura data-driven. Praticante também de aprendizado de máquina, com foco em processamento de linguagem natural e aprendizado por reforço. Ele é professor de ensino superior, palestrante sobre inteligência artificial e, na minha opinião, um dos maiores especialistas do tema do nosso país, escritor de artigos na área. Hoje atua como coordenador de implantação e líder do núcleo de inteligência artificial do nosso glorioso Tribunal de Contas da União. Então o Eric é o rapaz, o sujeito, o servidor responsável lá pela inteligência artificial lá no TCU, né? Que responsabilidade, hein, Eric? É uma responsabilidade enorme estar à frente do órgão hoje que está na administração pública liderando esse processo, né? A gente tem aqui cedido. Nível global, né? Pois é, recentemente cedemos até para o TCU, né, entre aspas, de Honduras, e tem outros aí interessados, e é impressionante como a gente está conseguindo hoje alcançar não só o TCU, que já é nós temos auditores exigentes lá no tribunal, Tem. bastante, mas a gente está conseguindo alcançar a administração pública federal, estadual, municipal, nos 3 poderes e agora para fora do país. Então eu fico muito feliz com isso. O Eric, ele está lá com o nosso amigo Rainério, que é um amigo querido, que paraibano, todo paraibano é genial, né? Paraibano que não deixa feio pro estado da Paraíba, muito pelo contrário, tocando a inteligência artificial. Antes disso, o povo gosta de saber como é que as coisas acontecem, né? Já já a gente vai pro foco mesmo. Como é que você foi parar nessa montanha russa da inteligência artificial generativa? Como é que você foi parar coordenando lá o núcleo de inteligência artificial do tribunal? Bom,
Eu sempre gostei da área de IA, né? Eu vou abreviar a história, porque senão a gente precisaria de umas 4, 5 horas para falar sobre isso. Fazer uma série. Eu sempre gostei, eu acho que eu entrei para computação antes de ter um computador, porque eu gostava de ver filme de Hollywood, IA, e aí, entrando no tribunal, eu entrei, estou há 12 anos lá, então a IA ela não estava ainda nessa hype, né, que a gente costuma dizer. É, sim. E Você aí, entrou no mesmo ano que eu, né? isso, Tribunal. exatamente. Não vamos falar, eu já falei, né, 12, então Uhum. já entreguei a idade. Bom, Gestão do ministro Benjamin Zimmer. exato. Então, naquele tempo não estava muito forte, mas aí, poucos anos depois, começou a surgir um movimento cada vez mais forte, e aí aquilo foi quando eu comecei a estudar. Voltei a estudar porque era uma coisa que eu gostava já na faculdade. E aí eu fiquei estudando, os projetos iam e vinham, mas a gente via que estava ganhando tração a IA. Cada vez com. A gente hoje lembra muito de ChatGPT, Gemini, Claude, vários desses outros, Copilot, mas ela já vem dando os seus picos, né, assim, aparecendo bastante já há alguns anos. E aí, o que aconteceu? No final, novembro, 30 de novembro de 2022, já repeti isso tanto em apresentação que eu tenho decorado a data, saiu o ChatGPT. Eu sei porque celebramos há pouco tempo, né? Exato, até com o lançamento no tribunal acho que foi alguma coisa do Copilot que foi lançado nesse período, e o chat TCU foi lançado no TCU Mobile agora, também você pode usar lá dentro. Então, quando saiu o chat GPT, você falou do Rainério, né, nosso secretário paraibano, realmente um Inquieto. visionário, inquieto, muito inquieto. Às vezes eu converso com ele 11 horas da noite, 6 da manhã, ele também está mandando mensagem, a gente conversa bastante sobre IA, WhatsApp. Ele é muito empolgado. Eu costumo dizer, é bom que ele assista depois, que ele paga todas as IAs que existem no mundo, assim, ele experimenta tudo e tal. E ele foi muito visionário nisso, isso foi muito bom. Porque quando a gente voltou no início de 2023, a gente começou a experimentar e aí a coisa meio que foi se desenrolando. Fizemos a versão do Chat TCU, que é o nosso chatbot que usa hoje mais do que o GPT, a gente pode detalhar mais para frente. Mas ali foi o patrocínio dele. Então aliou ali o que eu tinha de conhecimento ali, que eu já vinha estudando, com a visão do nosso secretário, que é a pessoa talvez as mais empolgadas na área aí, com bastante conhecimento. E daí que surgiu o núcleo de A. Nossa, eu sou muito fã do Rainer. Dois. Já apresentando aqui para o Brasil e para o mundo, o Rainer é muito conhecido na área dos tribunais de contas, mas você imagina que ele é da área de TI, né? Não. O Rainério é de todas as áreas. É incrível, assim. Ele consegue. O Rainério é a personificação do conceito de resiliência. Ele consegue fazer um trabalho magnífico de ponta na área de conformidade do controle externo. Aí na outra gestão ele se reinventa com inteligência artificial. Enfim. Mas para não virar o podcast do Rainério, que ele tem que vir aqui, é, eu muitos me chamam, né? E o pessoal do marketing aqui da empresa até se aproveita disso, de ser pioneiro do uso da inteligência artificial na área de contratações públicas. E, de fato, acho que é o único livro até hoje, e a gente já está na segunda edição. Só que isso leva algumas pessoas a acharem que eu sou da área de TI. Gente, eu não sou da área de TI. Para quem não sabe, eu sou jurista, tenho mestrado em Direito e Políticas Públicas, tenho várias obras publicadas, mas eu sou um jurista que sempre gostou de IA, coordenei alguns sistemas, como você sabe, lá no TCU, né, na área de licitações, nunca desenvolvendo, sempre como PO, que eu tive que aprender até o que é PO, que eu não sabia. Primeiro sistema que eu virei o PO sem saber o que era PO, mas isso é outra história. E aí o pessoal pensa que eu sou da área de tecnologia, mas não sou. Sou um jurista, gosto muito de tecnologia, de inovação, e tenho tentado fazer essa ponte entre o direito, em especial a área de contratações, e a inteligência artificial. Mas falta, para quem não sabe agora, o Eric é o meu consultor, tá? De IA. Quando eu quero saber quando eu tenho alguma dúvida técnica, eu quero saber algum conceito mais elaborado, pergunto aqui para o Eric e para os outros colegas lá do tribunal. Então, Eric, você que é um especialista de fato em inteligência artificial, explica para a gente qual é a diferença entre inteligência artificial, vou utilizar um termo jurídico, né? Lato sensu, o gênero, né? Inteligência artificial generativa e por que que o Chat GPT, que foi lançado em 30 de novembro de 2022, fez tanto barulho? Então, isso é uma dúvida muito recorrente, porque
Hoje, muita gente que entrou de 23 para cá na IA acha que só existe o ChatGPT, ou só existe a IA generativa, ou até trazendo até outra sigla, os LLMs, né, para os mais íntimos ali, que são os Large Language Models, que é a categoria de IA do ChatGPT. Então, a IA, ela pode ser classificada hoje, é uma classificação que veio a posteriori, até para separar um pouco isso, ela pode ser classificada em IA tradicional, clássica, que é a chamada IA pré-generativa, e a IA generativa. Eu estou falando alto nível porque tem mais nuances. Por exemplo, meu mestrado que eu fiz lá no UNB, eu fiz usando IA generativa, mas eu não usei o chat GPT. Não usei na primeira versão. Eu estava para defender meu mestrado, uma parêntese rápido, saiu o chat GPT. Meu resultado que estava ótimo, pronto para defesa, eu amassei, joguei fora e fiz um novo mestrado em 6 Eu vou te meses. contar uma coisa sobre isso. Tá, então assim, foi muito divertido, tá? Divertido aqui, eu tô sendo bem, Bem falando bem irônico. leve, porque eu tive que fazer do zero. Mas a IA generativa e a IA tradicional, qual é a diferença delas? A IA não generativa, por assim dizer, ela não gera, como o próprio nome já diz, não gera o quê? Texto, não gera imagem, ela não gera, ela serve para classificar, dizer se você bota lá uma figura de vários animais, dizer isso é gato, isso é cachorro, com imagem no caso. Você pegar um texto lá e dizer, ó, isso aqui é o nome de uma pessoa, isso aqui é o nome de uma empresa, isso aqui é o nome de uma rua, esse tipo de coisa. Ela classifica, é mais nesse sentido. Então, ela é mais simples do ponto de vista de complexidade. Aí a generativa não, ela gera texto livre, como vocês veem com o GPT. Tem o Midjourney, que você gera imagem aqui, você pede, eu quero uma foto de uma mulher com sol, 45 graus, poente, abertura de lente, é nesse nível. Eu não consigo nem entender quando sou fotógrafo. A IA generativa, ela tem esse potencial de entender e aí gerar um conteúdo para você. E aí, às vezes, ela pode, claro, se você não tem muita habilidade com isso, gerar um conteúdo que você não quer. Mas ela se divide nesses dois. E os LLMs que eu falei é a categoria dessas IAs que são basicamente gigantes, são modelos de IA gigantescos que hoje a gente não consegue rodar no nosso computadorzinho em casa, não tem mais condições, né? Muito bem. E para aquela pessoa que não, como eu, assim, mas que não se aprofundou em inteligência artificial, na prática, você pode dar dois exemplos, por exemplo, de programas ou softwares de IA tradicional e IA generativa e dizer o que que uma não consegue, a outra consegue fazer? Bom, eu posso pegar. Vou pegar um caso do Gmail. O Google usa muito a IA com a gente, vindo agora para Natal, inclusive. Eles conseguem ver que as companhias aéreas mandam os seus cartões de embarque, não cartão, né? A reserva, a compra da sua passagem para o seu e-mail. A IA não generativa, o que é que ela consegue fazer? Ela consegue ler esse cartão e te botar, às vezes, até no Google Calendar, se você quiser, dizendo, ó, dia tal você vai embarcar tal a empresa, tal, e aí ele pega tudo aquilo que está num texto, que é texto livre, né, no seu e-mail, e ele coloca no seu calendário e te notifica. Isso é uma IA clássica faz. Você pode ter isso, você pode ter, como a gente tinha muito no tribunal, que eu até mencionei, de você detectar nome de pessoas físicas e jurídicas que estão no documento para auxiliar ali quem está lendo. Isso é o que a IA padrão, a clássica, fazia, que não gera. Então ela faz isso aí, aplicações muito boas. Tivemos até um colega no tribunal que ele lia os acórdãos do tribunal com a IA e ele conseguia tirar as determinações do tribunal lá. Então é uma coisa que fazia com ela. Quando a gente pega agora a IA generativa, aí a gente pode usar o exemplo do chat TCU, né, que é o nosso chatbot lá, que você pode conversar com ele. Então, o caso lá que a gente fez, que hoje eu digo que é o campeão de vendas, é o mais usado lá no chat TCU, é a jurisprudência. Você poderia pesquisar na jurisprudência, como a gente faz, estilo Google, botando alguns termos que tem na jurisprudência do tribunal, e ele te dá ali uma resposta. Pesquisar como você faria no Google. Você quer saber sobre onde eu compro tal coisa? Você pode fazer isso. Só que o que está vindo agora, e a gente já usa lá no tribunal, é você poder fazer isso numa forma de conversa. Isso que é legal. A gente acostumou muito a dizer assim, padaria perto casa, né? Assim, quando a gente vai conversar no Google. Agora não, você escreve, até é engraçado a gente ver os colegas que dão bom dia para IA. Bom dia, por favor, se É, não for aí são incomodar. algumas questões psicológicas, né? Tem que Mas estudar. ele consegue filtrar isso que é legal. Aí a gente consegue entregar até para quem não entende. O, a IA consegue dizer assim, não, esse é carente, tem que fazer uma terapiazinha. Mas você sabe que o um querido amigo e um grande professor e doutrinador, o professor Rony Charles, ele diz o seguinte: eu sempre dou bom dia e trato bem a IA, agradeço, etc., mas não é por nada, não.
É porque quando a IA dominar o mundo, que isso vai acontecer em algum momento, ela vai lembrar que eu a tratava bem e espero que me trate bem também. Já já a gente vai falar sobre essas teorias da conspiração, que a gente não tinha nem combinado, mas que nada foi combinado, tá, gente? Então fique tranquilo. É, e o chat GPT? O que foi esse estrondo do chat GPT? Eu acho que o grande estrondo dele, assim, olhando em retrospectiva, é que ela aliou duas coisas. Uma, a facilidade do uso, né? Antigamente, para você usar IA, você tinha que ou desenvolver isso, e aí você precisava de alguém de TI, né? Alguém como eu para desenvolver, e ainda assim era difícil de você operar, você poder interagir com essa IA. Você botava um documento, não falhava, você botava um texto grande, não ia. Com o chat GPT você pode conversar com uma pessoa. E até muita gente perguntava, ah, mas como é que eu pergunto? Se pergunta qualquer coisa, se ele não entender, ele vai te dizer. Então, eu não entendi, você pode ser mais claro? Tem um caso até no chat TCU que a gente colocou para o pessoal para sistemas administrativos. Aí uma pessoa chegou lá do administrativo e queria saber sobre teletrabalho. Ela só escreveu teletrabalho. E aí ele disse, não entendi, você pode fazer essa pergunta? Eu falei para ela, olha, se eu abrisse a porta da sua sala e dissesse teletrabalho, você ia fazer o quê? Você sabe que eu sempre dou esse exemplo em É. sala, sempre dou esse exemplo. No nosso curso, né, que a gente lançou o curso lá no início de 2023, né, foi 30 de novembro de 22, começo de 23 a gente estava com o curso fase de planejamento, com apoio na verdade chamava Chat GPT na elaboração de documentos. E eu sempre dou esse exemplo, né? Aí eu faço uma simulação com uma receita de alguma comida do lugar que eu estou dando aula. Aí eu digo assim, uh, que a IA emula a linguagem natural, então o que isso quer dizer? Que você tem que conversar de uma forma natural. Aí eu brinco, quando você vai, como é que você pesquisa no Google? Uma receita de filé parmegiano. Coloca lá, receita filé parmegiano, como se estivesse escrevendo um telegrama, né? É. Telegrama, depois o Titio explica o que é. Telegrama é uma coisa bem antiga da época dele. É porque eu vi no YouTube. Imagina, aí eu falo, agora faça isso com o colega do lado. Você imagina, chegar no colega do lado, receita filé à parmegiana. Ele vai olhar assim, o quê? Receita filé à parmegiana. Tá doido. Aí eu faço um teste bem simples nos cursos, Eric, que é o seguinte. Eu peço para ele colocar o receita filé à parmegiana, por exemplo, no chat GPT, e ele vai dar uma receita, né? Que seria obtida uma igual, parecida no Google, Uhum. né? E depois eu faço utilizando algumas técnicas. A técnica do Haja Como, peço para ele conversar, você é fulano de tal, você é o Eric, vai receber o Rainério na sua casa, e precisa impressioná-lo, que ele é, né? A Rainério é um grande apreciador, né, da culinária, etc. E por isso preciso recebê-lo e fazer uma receita de filé à parmegiana, só que com componentes lá da terra dele, da Paraíba, etc. Né? Com acompanhamentos adequados, etc. De repente um aperitivo, uma bebidinha, né? E aí eu peço lá e ele dá a diferença. Então dá uma receita totalmente sofisticada, de acordo com o seu nível, se você é cozinheiro amador, cozinheiro profissional, vai trazer alguma coisa da Paraíba. Então, assim, eu sempre dou esse exemplo também para citar a, o nível de profundidade que a IA generativa consegue te trazer, de acordo, não digo nem profundidade de conteúdo, mas de especificidade, né? De acordo com a construção do prompt e de uma coisa que eu chamo de sincronização, que é justamente esse bate-papo, essa troca de informações da IA com você, né, com o usuário. Aí eu brinco, os nossos licinautas já estão acostumados. Quem fez o texto final? Foi o Eric? Não. Foi o chat GPT? Não. Foi o Eric GPT. Né? É uma terceira pessoa que foi quem fez o texto. Mas se alguém for rodar, juridicamente falando, vai ser só o Eric mesmo, porque só ele que tem CPF. Mas eu anotei aqui uma pergunta. Quando você vai falando, vão surgindo as perguntas, né? Para o servidor público,
não apenas também na área de licitações e contratos, mas para o servidor público em geral. O que uma IA generativa pode ajudar? O que ele pode utilizar assim, na prática? O que ele consegue fazer? Servidor da área de pessoal, da área de licitações, da área de gestão de contratos, professor lá da escola pública, o gestor de saúde, o gestor do posto de saúde, esse povo todo, secretário municipal. O que eles podem fazer? Utilizar IA. A gente pode estender mais umas 4 horas para poder responder isso, né? Fica à vontade. Porque tem muita coisa boa que dá para fazer aí. E até você falou da nuance, ela entender. Isso que é legal da IA generativa. Você pode pegar um chat GPT e aí você vai dando descrições, por exemplo, você falou, vou usar de novo o exemplo do Rainer aí. Você pode dizer, é uma pessoa com a idade tal, que é do tribunal, que veio ali de Catolé do Rocha, mora em Brasília. Você dá essas características que... Você sabe a idade do Rainério? Não sei. Isso Não é um sei. mistério, cara. Isso é um mistério lá no tribunal. Nem o pessoal do RH sabe a idade do Rainério. Há quem diga que foi ele que aconselhou o Rui Barbosa. Porque o Rainério sabe tudo, gente, do tribunal. O homem já fez secretário-geral de controle externo. Ele sabe de tudo do tribunal. Há quem diga que ele falou assim, Rui Barbosa. Ô Rui, né, íntima intimidade. Ô Rui, ó. Sim, tal, se fizesse um tribunal lá, tal, não sei o quê. Daqui a uns anos a capital vai ser mudada para Brasília, então... pro centro do país, né? Vai se chamar Brasília, etc. Dom Bosco já sonhou, tá tudo certo. Eu não duvido, tá? Eu acho que o Rainer é um viajante do tempo, mas depois a gente fala sobre essa tese. Mas continue, por favor. Então, dá para ajudar, por exemplo, pegar serviço público. Vou pegar um exemplo que você falou aí de professor, né? Você tem muito área de capacitação. Em toda instituição você acaba desenvolvendo. Eu vou usar esse exemplo e depois dar uma generalizada. Porque era o que eu usei muito agora. Eu dava aula, né? Tô dando aula agora em ensino superior, graduação, pós. E aí, eu tinha o conteúdo, mas para você gerar apresentação, para você fazer isso, dá trabalho. Todo mundo que fez aí, você fazer os slides, deixar estruturado. Hoje você pode usar uma ferramenta dessa para pegar um conteúdo todinho, e aí eu não recomendo que você gere e não olhe, tá? Tem que revisar isso aí, porque... Lembre que o CPF é o seu. Exato. Quem vai passar vergonha não é o GPT, se der uma coisa errada ali ou tiver uma alucinação, né? Ele inventar conteúdo. Mas você pode pegar um capítulo de livro, como eu fiz isso, joga lá para um Copilot, pegar uma das IAs que tem aí, que usa o GPT, o GPT-4, e aí pede para ele pegar aquele conteúdo e gerar slides para vocês. Olha, a primeira versão de slides é horrorosa, mas ele já gera uma estrutura de conteúdo para você, sem imagem ainda, eles não estão chegando nesse nível, e depois você vai complementando, colocando imagens, colocando lá o que você precisa. Você consegue gerar muito conteúdo de qualidade, que aí você vai revisando. A gente muda um pouco o nosso foco de produzir para revisar, né? Isso que é legal, e você passou muito aqui com certeza para produzir TP, TR, tudo relacionado à licitação. Então você consegue fazer muito isso. Essa atividade ela é recorrente em todo serviço público, porque todo serviço público trabalha com documentos. Você tem que extrair conteúdo, você tem que gerar conteúdo. Então, já teve até um caso de um colega aqui confidenciando que ele disse que foi para uma reunião, tinha um processo lá que ele não tinha lido, grande. Ele disse: eu vou pedir para o chat TCU resumir aqui que eu vou tomar banho, quando eu sair eu pego o resumo e vou para uma reunião. E ele fez isso. A sua conta e risco, porque tem que revisar, né? Mas ele conhecia o processo. Então, dá para fazer muito isso. O que eu acho engraçado, Eric, é que às vezes a pessoa fala assim: com a inteligência artificial agora as pessoas não vão ler as coisas, não vão ler o processo. Aí eu fico falando, elas já não liam, a diferença é que agora pelo menos ela vai ler o resumo, né? A gente tem esse costume, sem querer entrar aqui, já a gente vai falar sobre as utilizações, a gente tem esse hábito de querer trazer para a inovação a responsabilidade sobre hábitos que as pessoas já tinham, né? Achando, então vai ter esse problema, mas um problema que vai continuar a existir, ele não aborta, né, toda a melhoria. Isso aconteceu muito com o processo eletrônico, né? Mas aí só vai mudar a bagunça na época da migração, né, do processo físico, sou da época do processo físico para o processo eletrônico. Vai mudar a bagunça, tem que alterar o processo de trabalho, vai ficar a mesma bagunça de processo de trabalho no digital. Eu falei, né? Uma coisa de cada vez. Por enquanto a gente vai ter uma bagunça no digital
não vai ter uma mesa entupida, não vai ter aqueles problemas de backup, em todos os problemas do processo físico. O fato de não resolver um problema que é a bagunça de processo de trabalho, que já existia, né, sem o sistema, não inabilita uma evolução. E aí veja que coisa interessante. Em muitos casos, o TCU é meu quarto órgão público. Por isso que o Eric estranhou quando eu falei que sou da época do processo físico. Aí quando eu cheguei no TCU, trabalhei com muito processo físico, mas já tinha um processo digital, porque o TCU teve esse pioneirismo, né, no processo eletrônico. Mas em outros órgãos trabalhei bastante com processo físico. E veja que coisa, muitos órgãos aproveitaram a migração do processo físico para o digital e melhoraram os processos de trabalho, os fluxos de processo, né? Mas eu tenho até uma pergunta sobre isso para fazer, mas o gestor público em geral, indo para a realidade municipal, né? O secretário municipal, o gestor de políticas públicas, em que ele poderia utilizar a inteligência artificial? Uma coisa muito boa para o gestor, principalmente para quem você falou desse problema que existe mesmo de não ler, não ter tempo às vezes de ler, né? Você pega às vezes dependendo da prefeitura assim, muito pequenininha, é o prefeito mais um ali, dois, né? Então é uma situação difícil, né? Eu já tive caso de sessão de código que a gente fez para uma prefeitura pequenininha, não vou citar o nome, que a pessoa que respondia era do ela era do jurídico, ela era de receber o código, ela era tudo ali. Parecia aqueles filmes de baixo orçamento que ele é o policial, ele é o assassino, ele é E aí você vê que é o mesmo ator que está em todas ali, essa é uma pessoa sobrecarregada, Acontece. né? Então, nesse caso aí, o que que ele é bom? A gente pode pegar uma IA dessa aí e colocar tudo aquilo que a gente precisa de documento, que eu preciso fazer perguntas. Ó, chegou uma licitação aqui, chegou alguma coisa ali, tô analisando uma contratação. E aí você tendo a noção do que tem ali, você pode fazer perguntas mais específicas. Hoje é o ponto que a IA pode responder dizendo de onde tirou o texto. É o que a gente faz lá no caso de jurisprudência. Você faz a pergunta, ela responde com as palavras dela, ali mais acessível. Você clica lá num linkzinho e aí você vê. Hoje, ChatGPT, Gemini, todos eles estão começando a colocar, o do Google, Gemini, eles estão começando a colocar isso daí de citar fonte. Porque não basta, às vezes, responder. Você quer saber de onde está para você pegar o documento, abrir e ler aquele trecho que te interessa. Perfeito. Até para a questão de citação, né? De mostrar referência, embasamento, ver se ele não está inventando. ChatGPT inventa até hoje os acórdons, né? Mas isso aí eu tenho um parêntese a fazer. Um dia desses, um advogado falou: Ah, mas o ChatGPT estuda, ele inventa os acórdons. Aí eu perguntei para o advogado, muito carinhosamente: quem que é formado em direito? Quem que é o jurista? É o ChatGPT ou você? Aí ele falou: sou eu. Aí eu falei: quem que tem que saber qual que é o precedente dessa matéria? É o ChatGPT ou você? Ele: sou eu. Então, por que a gente não começa do contrário? Faz a sua pesquisa de jurisprudência, ou você já tem ali o seu material, seu livro, né? Seu livro, e você diz para a inteligência artificial, de repente você faz um agente GPT, que pode falar mais tarde sobre isso, com os principais precedentes daquele tema, e através daquilo ali ele vai trazer a argumentação, né? Porque eu sempre falo nas aulas também, Eric, que o pessoal está pensando que a inteligência artificial generativa é o emprego do Homer Simpson, né? Ele chega, qual que é o emprego do Homer Simpson? Ele chega lá, só tem um botão. O trabalho dele é chegar e apertar o botão, né? E ele vai e faz tudo. E o emprego do Homer Simpson não existe, né? Eu brinco, qualquer coisa a gente pegava uma maritaca, pegava um periquito, um papagaio e colocava o piche lá em cima do botão para ele apertar o botão, né? O emprego do Homer Simpson não existe. Então, assim, o jurista ele vai ter que trazer conhecimento jurídico para aplicar na IA. O engenheiro vai ter que trazer o conhecimento de engenharia, né? Não apenas para revisar, mas para dar esses insumos também. Aí, como diz a história, eu fico sobrando aqui, porque eu não sou da área de TI. Mas agora eu vou falar um pouquinho da minha área, que é jurídica, para o pessoal também, tem muitos juristas que acompanham o canal, a gente participar mais da conversa, né? E é o seguinte, por exemplo, um precedente majoritário, um precedente que esboça, que mostra o entendimento majoritário do TCU, por exemplo, ele pode não ser o mais repetido nos acordos.
Como assim, Janderson? Você imagina, por exemplo, compras de TI tem que ser feitas, de material de TI, em regra, tem que ser feito por pregão, né? De hardware. Computador, celular, enfim, smartphone, impressora, etc. Esse é o precedente, esse é o entendimento do TCU, né? E a exceção? A exceção é você fazer por outra modalidade de licitação, ou a depender do caso, de circunstâncias excepcionalíssimas, uma inexigibilidade, né? Mas na jurisprudência do TCU, pode ser que apareçam as exceções, apareçam mais do que a regra, né? Pode ser que o distinguish, que é um termo jurídico, distinção, quer dizer o quê? Eu tenho um entendimento, hardwares de TI devem ser comprados por pregão. E eu tenho, no meu caso concreto, um elemento que o distingue, né? Que tem uma distinção na qual não será aplicado o precedente. Então, por exemplo, aquele hardware, ele é super específico, né, ele tem uma descrição que você não consegue fazer toda de uma vez lá no termo de referência, e por isso ele vai ser comprado por concorrência. Só que veja, quando o auditor vai fazer uma auditoria, ele chega lá no órgão, tá, eles compraram computadores pelo pregão. Ele não vai apontar nada no relatório dele. Não vai sair acordo todo dia. Tem que comprar com o pregão. Vai comprar com o pregão. Então pode ser, eu nunca fiz essa pesquisa, mas pode ser que numericamente você tenha mais acórdãos dizendo que não é para comprar, que naquele caso era para comprar por concorrência mesmo, ou por inexigibilidade, do que por pregão. Mas o número maior não quer dizer que ele é a doutrina majoritária, desculpa, a jurisprudência majoritária, né? Ele quer dizer o quê? Justamente que o precedente, a jurisprudência majoritária, ela não precisa ser dita diariamente. Ela não é nem apontada, por quê? Porque quanto mais majoritária, menos precisa ser dita, né? E a inteligência artificial generativa ainda, ela não reconhece isso. Então a gente precisa de quê? De um jurista para avaliar. Você é jurista, você é especialista, né, em contratações públicas, é você que tem que saber qual que é o precedente. Por que eu estou falando isso? Agora, na prática, eu acho muito mais interessante você criar, por exemplo, um agente GPT, lá no chat GPT ou em qualquer outra IA, um agente, e alimentar essa IA com os precedentes qualificados, da regra, né? Uhum. Que numericamente pode ser inferior. Aí sim, aí você começa a fazer o quê? A utilizar a IA a seu favor, mas sem fugir da responsabilidade do jurista, né? Que é fazer a curadoria do que vai alimentar a IA, do que corrige. Eu sempre falo essa questão da alucinação. Opa, chegou o cafezinho. Você vai querer também. Ele vai querer também um cafezinho. Então, tem que tomar café. Servidor público que não toma café, eu não entendo. Se você é servidor público e não toma café. Estranho. Né? Então, meu amigo Eric, o que você acha dessa questão da responsabilidade? Um dia a IA vai nos substituir, e aí eu teria que trazer um economista, um sociólogo, né? Mas assim, hoje, como é que é essa interação, que eu chamo de sincronização, entre a IA e o servidor, né? O que o servidor precisa entregar ainda que a IA não... O que a IA precisa do servidor? Vamos inverter. A IA hoje, você pontuou muito bem, ela precisa da pessoa especializada. Vou dar um exemplo aqui muito assim fácil para todo mundo para ilustrar a ideia. Você fez aqui um livro, escreveu muito bem, muito bom, teve bastante Não foi repercussão. com IA, não. Os capítulos 2 e 3. O primeiro eu usei um pouquinho. Mas você escreveu ensinando a usar, né? Uhum. Aí, como já aconteceu comigo, eu queria que você fizesse prompt para isso e isso. Aí eu te pergunto, você que escreveu para licitação, você consegue projetar um submarino nuclear
com seu conhecimento de engenharia de prompt, que funcione, tem que funcionar, tem que afundar e não tem que matar o pessoal lá dentro. Você conseguiria fazer só porque você fez um em outra área ou não? Rapaz, eu poderia até tentar, mas eu não ia testar, não. Eu mandava outro pra testar. Fica o convite, quem quiser. Não, jamais. Eu tava fazendo. É porque sempre tem um exemplo, né? É o storytelling sem fim. Participando de uma. Ministrando o curso um dia desse, e tinha uma moça fazendo um ETP de obra. Fazendo um ETP de obra, pensei que ela era o quê? Engenheiro, arquiteto. Acho que é até engenheiro, nem sei, não entendo. E a moça começou a fazer lá o ETP, que o professor, aqui tal, eu não tô entendendo tal coisa. Aí eu fui ver qual que era a dúvida dela, né, da IA. Ela não estava entendendo os termos de engenharia. Eu falei, mas a senhora é engenheira? Não. Arquiteta? Não. A senhora é formada em quê? Acho que era filosofia. Nossa. Queridos filósofos, eu queria ter feito filosofia, quem sabe um dia até faço, mas filósofo não faz obra. Né? Então eu falei, não, minha filha, você... aí não dá não, aí não pode não, porque assim, nem você vai saber, nem eu, porque eu também, de obra, eu não sei a diferença de paralelepípedo para quebra-mola. Você nunca vai me ver dar um curso de obra. Só se for a parte geral e vem um engenheiro dar específica, né? Porque quando tô no congresso, palestra de obra, eu até sai, que eu não sei, também não quero saber, já tô velho para aprender sobre obra. Não tem o menor interesse. Mas é isso aí. Prossiga, por gentileza. Eu lembro também, em obra também não sou. Eu tô longe, longe, mas muito longe de ser especialista. Até pouco tempo eu achava que a viga era a pilastra, eu não sabia que a viga era aquela que ficava em cima. Ah, é? Eu fiz a disciplina toda de cálculo, acho que por isso que eu não estava tão bem, que Ah, eu não rapaz. sabia nem o que era isso. Mas, voltando ao ponto, que até você ilustrou aqui, é que você precisa do especialista. Hoje a IA, ela não vive sem o especialista. Então, você vai aprender a técnica, você vai aprender aquela ideia toda, mas aquele tempero especial que vai fazer você fazer algo mais, fazer algo de qualidade, é o especialista. Hoje, a IA sozinha, ela vai ser um brinquedo quase, porque se você não tem, como o caso aqui da filósofa, que ela não era especialista em obra, ela vai fazer se ela fizer aquela obra ali, vai desabar, né? Existe um grande risco ou uma sorte muito grande se não desabar, mas eu não compro não, viu? Nem que estiver na promoção. Vai dizer, só sei que nada sei, né? Quando o negócio cai. É. Pois é, ela vai filosofar sobre o Vai problema. ter um monte de hate aí de filosofia. Eu tô nem aí, eu quero que se lasque todinho o hate. Tô nem, eu não posso falar uma palavra aqui, mas tô nem aí. De vez em quando aparece um mala lá no meu Instagram, que apareceu, começou a bombar o Instagram, graças a Deus. Só agradeço. Tem um ano e pouco e começou a aparecer um monte de gente. Aí de vez em quando aparece um mala. Né? E geralmente eu só bloqueio. Porque o meu Instagram, ó, deixa eu deixar registrado. Meu Instagram é o lugar de falar bem de mim. Você quer falar mal de mim, você vai pro quinto dos infernos. Não pro meu Instagram, pro meu perfil. Aí a pessoa fala, ah, mas não sei o que papapá. Tem um vídeo meu que viralizou aí, dizendo que a administração pública serve para concretizar direitos fundamentais. Eu trabalho, estudo e pratico isso a minha vida toda. Aí o pessoal coloca lá. Mas na prática não é assim. Teve um dia que eu coloquei. Respondi, né? Ora, 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 temos um Sherlock. Povo chato, rapaz. Mas vai ter algum hate aí que vai escrever. Até arranquei o negócio aqui. Mas prossiga. Então, hoje a gente precisa do especialista. Aí você perguntou se a IA vai substituir. Isso hoje é assim, não é uma coisa que a gente vê no horizonte. Não vou dizer que, como está muito rápido daqui a 10 anos, ela substitui. Ela vai substituir em atividades assim, aquelas manuais, aquelas rotineiras que eu tenho certeza que quem está aqui nos vendo e ouvindo vai adorar. Quem é que gosta quase de ficar batendo carimbo ali, né? Fazendo coisa repetitiva. Isso ela vai tirar. Atividade de risco, atividades desse tipo ela vai tirar. Vai ser como foi a Revolução Industrial aí antigamente, só que super rápida. Aquilo que ocorria em 100 anos, a gente está vendo ocorrer agora em 1 ano, 2, 3 anos. Os agentes, você falou muito bem. Tendência para 2025, agora tudo é agente. Você vai ter especialização para resolver. Então, a IA ela vai precisar do especialista hoje. O que ela vai acontecer é que cada vez menos ela vai precisar do especialista, por quê? Um agente. Ah, eu quero fazer um agente para resolver tal assunto. Antes você tinha que fazer todo o prompt, tudo isso, agora não, a gente já vai deixar embutido isso nas ferramentas. Isso que vai ficar melhor e é interessante. Uma coisa que eu acho interessante, Eric, o pessoal fala muito sobre as tarefas simples, simplórias,
que exigem pouca formação intelectual serão substituídos. Não necessariamente, né? Por exemplo, a tia da limpeza, né? A tia que faz a limpeza. Você já tem robô lá em casa, eu tenho aquele robozinho. Sabe para que serve aquele robozinho? Os dois gatos da minha filha, o pregão e a concorrência, subiram no robozinho e Já vi. passeando. Porque aquele troço não limpa. Então, assim, já tem robô que limpa, essa atividade vai continuar. E é uma atividade que não exige formação intelectual, profissional. E atividades altamente, por exemplo, programador, dependendo, ele vai ser substituído, né? Que exige uma atividade intelectual. Então, eu digo o seguinte, está salvo, entre aspas, da substituição quem tem uma contribuição, as profissões que têm uma contribuição subjetiva a dar, né? Então, por exemplo, eu tenho uma premissa ética que é o seguinte, tá desde a primeira edição aqui desse livro, que é o seguinte, quem toma decisão administrativa é o servidor, é o gestor, é a pessoa, porque é ele que sente, né? É ele que sente, é ele que tem a subjetividade. Eu fiz até um outro livro aqui, tá até aqui. Interesse Público Constitucional. Se estiver vendo aqui lá pela Livraria do Advogado, editora. Interesse Público Constitucional numa formulação à luz de pressupostos teóricos, contextos e fatos no âmbito dos direitos fundamentais. Quem escolheu o nome foi o ministro Luiz Edson Fachin. Né? Aí, lógico, eu não era doido de dizer, tá muito grande. Tá maravilhoso, viu, ministro? Maravilhoso, como seus votos. Amém, viu? Abençoe, Deus. Amém. Que fala justamente sobre a tomada de decisão administrativa, tentando estabelecer um campo mais objetivo de tomada de decisão e fundamentação. Só que a IA já objetiva demais. Né? Então, o que eu ensino desde a primeira edição do meu livro? A IA vai trazer argumentos prós e contra, a IA vai trazer, de repente, circunstâncias e elementos que você não estava pensando, né? Mas quem toma a decisão administrativa é o gestor. Né? Porque você vai dizer, tenho 2 ruas, eu vou ter que asfaltar uma. A IA vai olhar dentro dos dados que ela tem, né? Distância, etc. e tal, vai mandar asfaltar a rua mais curta. Né? Mas, de repente, a rua mais longa, ela tem uma população que vai ser mais atendida, ou ela é rota para uma escola, né? Ela tem uma população carente, mais carente, ela tem, sei lá, várias circunstâncias que não tem como a IA saber, e é o ser humano que sente. Essa é uma bronca que eu tenho com nós juristas, meu amigo, que é demonizar a palavra subjetivo. Tudo que é subjetivo não presta. Não. Tudo que é subjetivo é humano. Tem coisas que são subjetivas, que não podem ser subjetivas, que tem que ser mais objetivas, né? Mas o subjetivo é humano, e é o humano que toma a decisão. Então eu digo, até quando a IA sugere essa decisão é a melhor, eu falo pro meu aluno dar uma bronca. Olha, não tô pedindo para você dizer qual que é a tua opinião, não. Assim, traz os argumentos, que vai decidir sou eu. Então nós já sabemos que no Apocalipse o professor Rony Charles será bem cuidado pela IA e eu tô lascado, né? Mas é um imperativo ético, inclusive, né? Nós aqui como servidores do TCU, a gente leva muitas vezes o nome de... e às vezes com razão, né? Do jurisdicionado, que é não decidir mecanicamente, decidir sem analisar o caso concreto. Alteraram a LINDB, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro, a antiga lei de introdução ao Código Civil, para dizer isso, que tem que levar em consideração os aspectos subjetivos, pessoais, concretos do caso, né, para decidir. Aí a gente não pode de uma hora para outra pegar e entregar esse poder de decisão para a máquina, né? Você concorda, meu amigo? Eu acho que é o chat mesmo que tem que decidir. Joga polêmico, chat. Não, brincadeira. Concordo plenamente. Esse é um risco muito grande,
Porque aí, entrando um pouco na IA, ela é estatística, é um modelo probabilístico. Dependendo da palavra que você use ali, aquilo pode mudar um pouco para o outro lado e ter uma outra decisão. E aí eu tenho muita preocupação sobre essa mecanização da decisão também, porque a IA ela vai te dizer uma coisa, se a versão nova ela vai dizer outra. Se você for no GPT, no Gemini, no Claude, no... cada um às vezes vai dar uma opinião. E quem é que tá certo? Quem é que tá certo tem que ser a pessoa que está analisando. A IA não vai ter todos os dados, e mesmo que ela tenha, é aquela decisão fria, calculada, entre aspas, ali, por alguma coisa que ninguém no mundo, se alguém disser que sabe explicar como ali funciona no detalhe, como chegou aquela resposta, ninguém sabe. Pode ter. Ó, estão te enrolando, tá? Se Só duas disserem. pessoas, né, que sabem. Eu sempre digo, só saber tudo do mundo só existem duas pessoas. Você sabe quem são? Quem? Deus e É, Maria Silva Zanella de Pietro. O restante ninguém sabe de tudo. eu teria acertado Deus, aí eu fiquei na Querida dúvida. professora de Pietro, um beijo. Então, isso é uma preocupação muito grande, exatamente dessa mecanização, porque a gente não pode delegar, e aí tem-se uma discussão, às vezes até no tribunal que eu escuto de corredor, falando assim, vai chegar política pública que foi feita pela IA e vamos ter que auditar. Mas não é para chegar uma política pública decidida por IA. Você pode até, assim, E vai traga auditar com a IA ideias. ainda. Tem até um, aproveitando o O IA vai exemplo, auditar outra. o exemplo tem memezinho que o pessoal passa, que a pessoa vai lá e diz assim, eu quero mandar um e-mail. Aí, em vez dela escrever um e-mail, ela bota nos bullets. Bota 5 bullets e pede para o GPT ou O que é qualquer bullet? Explica pra gente. os pontinhos lá, os asteriscos lá, tipo, um assunto, tópicos, 5 tópicos. Tá. Eu quero que você fale sobre isso. Aí o GPT ou qualquer um desses gera o texto. Aí do outro lado, ou seja, a pessoa não escreveu, ela só botou os tópicos. Do outro lado, o outro pega a IA e diz: desse texto me gera os tópicos. Aí todo mundo tá lendo o tópico e o GPT tá conversando entre ele. Então, assim, é uma tendência que talvez aconteça cada vez mais, porque quem não tá usando agora para melhorar? Mas é um perigo. A gente tem que usar sempre com o quê? O confie desconfiando, né? É ótimo, é útil, mas ela é um assistente nosso. Ela não é um substituto. Ela hoje, né, retomando a que você perguntou aí um tempo atrás, ela vai substituir. O que a gente mais vê ser repetido, e que para mim é o que mais faz sentido, não é que a IA vai substituir um servidor, qualquer pessoa. A pessoa que sabe usar IA vai substituir a que não sabe. É isso que a gente está vendo cada vez mais, Isso porque aí vai acontecer. potencializar. E a conta não é matemática, né? Porque você imagina, obviamente, uma pessoa que com a IA produz por quatro, ela vai substituir três, né? Ela vai ficar no lugar de três pessoas. Só que vão surgir profissões novas, né? Como surgiu na Revolução Industrial. Eu sempre dou esse exemplo em sala também. Onde que você imaginar, Eric, lá na tua infância, que ia ter gente que ia viver que a profissão, blogueirinho, né? O que você faz da vida? Não, eu recebo presentes e mostro os presentes que eu ganho. E você vai ganhar muito dinheiro com isso. Eu nunca ia acreditar. Imagine, na nossa infância, apesar que eu sou mais jovem que o Eric, tomara, queira Deus. Na época lá do Mamonas Assassinas, né? Você imagina chegar alguém lá, né? Não, você vai fazer. Não, eu ganho presente, a profissão. E é mesmo, é. E é assim que vai. Então, assim, por exemplo, tem uma profissão que eu já disse, que há 2 anos que eu falo isso, e já se vê hoje, a profissão alimentador de IA. Vai ter um profissional que vai ser contratado só para alimentar IA, para fazer a curadoria. Que essa é outra questão, senão a gente não acaba nunca, né? O podcast. Uma outra questão que é o seguinte, a IA ela tem uma base de dados quase infinita. Mas qual que é o problema do século XXI? A escassez de dados? Não. É o excesso de dados. Né? Você tem dados infinitos, praticamente, lá na internet. Mas às vezes você tem que parar tudo, jogar fora aquilo ali que você não sabe para onde ir e pegar um livro. Pesquisar no livro, ler, abrir o livro, ler e entender. Né? Então, uma profissão que eu acho que do futuro, quase do presente, vai ser o curador de conteúdo para IA ou alimentador de IA. Né? Porque. E o agente, se você parar para observar, o agente GPT é isso. Né? Já viram que fica genérico demais com a base inteira, então tem uma curadoria prévia de não só de conteúdo, né, de texto e etc e tal, mas até de perfil, né? Uhum. Uma curadoria do perfil, de como agir, etc e tal. Então é interessante, eu acho interessante essa discussão, mas vamos para a prática aqui.
O povo adora discutir. Eu, inclusive, acho que é quase um fetiche hoje ficarem discutindo qual que é o melhor, qual que é a melhor IA, né? Eu acho impressionante. Você pega o chat GPT, por exemplo, dá pra você fazer tanta coisa, dá pra você fazer quase tudo com ele. Eu vou até abrir um parêntese aqui para te contar uma experiência que eu tive em sala de um aluno lá do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em gás do Rio Grande do Sul. Que eu entendo do mercado de gás, a mesma coisa que eu entendo de engenharia, né? Absolutamente nada. Só que ele é um especialista super experiente, etc. Então ele tinha como analisar o material que estava fazendo. Aí eu propus para ele um teste. Tá? Eu ia fazer um relatório com a IA, como eu entendo um pouco de engenharia de prompt e de raciocínio lógico, etc. Eu ia utilizar a IA para o ChatGPT, no caso, para ele se retroalimentar, utilizar a segmentação estruturada para potencializar cada segmentação estruturada, gente, é você dividir o conteúdo, né? Explica pra gente. Eu tô com um especialista aqui, é melhor. Explica pra gente o que é segmentação estruturada. Bom, é você pegar um conteúdo grande, é você dividir em passos menores, se a gente vai falando a mesma coisa, né? A gente não combinou nada. Então, Nada, nada. você pegar e dividir em pedaços menores para resolver problemas mais específicos. E aí ela vai te dar uma resposta mais apurada do que você perguntar coisas gerais, tipo como eu contrato, né, falou o caso aqui de hardware, eu quero comprar um computador, faça uma licitação do zero. Eu tenho certeza que isso aqui não vai sair legal. Nunca fiz, eu tenho certeza. Sim, Então, sim, sim, você vai sim. de pedacinho em pedacinho Questão ali dos resolvendo, embeds lá. resolvendo. Aí o que foi que eu fiz? Eu coloquei a IA para para segmentar as coisas. Então, primeiro, você é um especialista, aquela coisa toda da regra da já como ser um especialista em gás, etc. Só que no lugar de eu mandar ele fazer o relatório, ou fazer uma parte do relatório, eu queria que ele trouxesse queria testar o poder do chat GPT, eu queria que ele trouxesse os tópicos. E eu comecei a usar muito isso. Eu coloquei lá, faça o sumário de um relatório robusto, aprofundado e extremamente técnico sobre. Que ele responde bem esses exageros, né? Extremamente técnico sobre regulação de gás no estado do Rio Grande do Sul, uma coisa assim. Aí ele trouxe. Aí eu saí utilizando a segmentação estruturada dentro da segmentação estruturada. Agora esse tópico 1, faça um sumário desse tópico. Aí ele foi abrindo, cara. E eu falei pro especialista em gás, você não vai corrigir nada, você só vai dizer se está certo ou errado. Né? Aí eu fui fazendo lá, testando e segmentando dentro da segmentação e deu um texto absurdo. Que o cara ficou abismado. Ele falou: não, esse conteúdo aqui, só quem faria é um especialista em gás, assim, com muitas décadas, com décadas de experiência, com várias certificações, etc. e tal. Agora, obviamente, os conteúdos, ele foi testado por um especialista, né? Que estava vendo ali e eu sei utilizar várias técnicas de IA, até porque tive que me aprofundar nisso, né? Então, o que eu estou querendo trazer com essa história? O nível de profundidade do texto que a IA traz tem muito a ver com o usuário, né? O pessoal fica com esse negócio do hallucination, alucinação, eu tenho uma raiva disso. Eu digo, não, IA não alucina, porque ela não é uma pessoa física. Quem alucina é o usuário, né? Que ele não coloca o contexto adequado, ele não se aprofundou em engenharia de prompt. E aí tudo bem, você vai continuar a conversa, trazer, mas eu digo, alucinação, gente, é uma coisa da psique, né? Alucinação, os psicólogos não fazem nada disso, mas enfim, é uma coisa do psicológico. Mas então, assim, se a IA tá alucinando, entre aspas, é porque você tá alucinando lá, não tá dando as informações necessárias. Mas voltando ao assunto da IA, o pessoal tem esse fetiche, né? Vai ChatGPT, Gemini, vai não sei o quê. Acho que com qualquer um você faz muita coisa. Mas aproveitando que não é todo dia que a gente está com um especialista, eu já fiz essa pergunta para você em privado, lá no tribunal.
qual que é a melhor IA de todas? E qual, se tem, né, uma IA melhor do que todas, para o servidor, nosso público, servidor público, ou licitante, fornecedor, advogado, também temos muitos. E qual IA é melhor em cada coisa, assim, né? Eu lembro que você me falou que o Gemini é melhor para ler tabela. E realmente o ChatGPT não lê tabela até hoje direito, né? Mas eu vou deixar com você. Qual a melhor IA de todas? A primeira pergunta, e aí depois você vai refinar dizendo por que ela é a melhor de todas. Faça uma lista aí das 4 melhores, de 1 a 4, e depois o que cada IA é melhor em cada coisa. Fique à vontade. Até aproveitar um parênteses rápido, porque o que eu gosto da IA na geração atual é que ela inverteu o paradigma. Antes, quando dava errado, e eu sou de TI, aí, ó, tá errado, não tá funcionando. Com a IA, com os prompts, inverteu o jogo. Na verdade, você perguntou errado. Você tem que perguntar. Então, isso tira um peso, né, das costas, porque você diz, não, você chega a pessoa e diz, não, O problema pergunta não é do melhor. sistema, né? De Exato, é da repente pessoa. até é, mas aí você... Exato. Mas tirando a brincadeira, hoje a gente tem, e isso até tem que registrar, ó, hoje, vou botar aqui até a data, ó, 20, né? Dia 20 hoje, de dezembro, porque isso daqui a 6 meses muda, tá? Ou até menos, porque tem muito lançamento ocorrendo agora no final do ano. Então, se você me perguntasse isso antes de ontem, já mudava um pouquinho. Porque ontem eu estava testando aí o Gemini 2.0 Flash Tem que e divulgar logo essa... tem que divulgar. Porque senão já deprecia, porque já vai mudando. Tudo que falar de IA, pessoal, ó, passou 6 meses, já requer uma atualização, Então tá? já tá feito o convite. Daqui a 6 meses o Eric vai ter que voltar aqui. É uma era geológica, a gente costuma dizer, tá? É como se tivesse uma era glacial, passou 6 meses. É impressionante. Eu envelheci nos últimos 2 anos, acho que uns 10, 15, com essa parte de IA, que é tudo muito rápido. Então, sem fugir da pergunta, mas fugindo um pouquinho, claro, da pergunta, porque é difícil afirmar, hoje a gente A tem... sua opinião, pessoal, É, né? Ah, mas eu não concordo com você. Você fala, eu quero que você se lasque. Que problema seu se você não concorda, vai lá no pessoa chata. Instagram. Eu não concordo com o professor Eric. Tem 2 tipos de problema, o meu e esse. Em cada um eu não concordo. Mas é até difícil afirmar, mas a gente já vê algumas mudanças. Por exemplo, o GPT, ele é ótimo, ele é muito bom, e o GPT, a gente fala que o GPT-4 tem 4 É o O, chat 4... GPT. É, Chat GPT. que lá em cima agora você já seleciona o O, O1, não sei o que, tem várias opções. Ele é muito bom. Ele é muito bom, ele seria aquele pau pra toda obra, basicamente. Você consegue resolver É o muita coisa. remédio das IAs. Resolve tudo. Só que ele, em alguns pontos, ele já deixa um pouquinho a desejar. Por exemplo, quando a gente pede para você analisar alguma coisa, até você falou, eu quero pontos positivos, negativos. O próprio Rainer, inclusive, ele usa muito lá. Ele pegou um caso ali que ele queria uma análise, e aí ele já viu o Cloud, tá? Cláudio, como se fosse Cláudio, mas Cloud 3.5 Sonnet. Nuvem em inglês. Né? Não, Cloud é de Cláudio. Ah, é de Cláudio mesmo? Cloud. É Ah, não é C-L-A-U-D-E. Cloud, é Cloud. Cloud. Sim. Esse é de uma empresa chamada Anthropic, tá? É o pessoal que era da OpenAI, brigou lá, separou, fundou a empresa e tá agora com um modelo muito bom. Ele não só dá pontos, às vezes, para você, mas complementa raciocínio de alguma coisa. Assim, esse ponto aqui você não explorou tal, e dá mais opções. Isso é muito bom, porque às vezes você está querendo fazer brainstorm, é muito bom para gerar ideia. Ele tem sido melhor. Hoje ele lidera muitos benchmarks. Não devia se chamar Cláudio, porque Cláudio é meu cunhado, ele só tem ideia ruim, mas continua. Essa é a versão boa, então. Um abraço pro Cláudio, pro Adriano. Essa é uma versão boa de ideias, tá? Nada contra, nem conheço o Cláudio. Mas ele é muito bom. Esse aí da Anthropic, ele tem você como usar, muito bom. O GPT é aquele mais geral, tem esse problema das tabelas, aí a gente entra no Gemini, o Gemini do Google. O do Google, a versão... É Gemini ou Gemini? Vamos entrar na polêmica. O pessoal do Google me falou que é Gemini. Eu chamo Gemini, mas aí dependendo de onde eu tô, é igual o Cloud. Às vezes eu chamo Claude, como o pessoal prefere, ou Cloud. Pronto. Eu chamo de qualquer nome que você quiser. Agora, GPT é o único que eu não chamei de GPT ainda. Eu ainda não. Esse eu não. Tem um aluno meu que chama de Gepeto. Eu achei genial. Achei genial. Eu gostei desse. Eu vou fazer um agente. Criador, né? Etc. Eu achei genial. Então... Mentiroso, né? Cria os mentirosos. Achei genial. Então, o Gemini, ele, na versão mais atual, que é aquela que está aberta para todo mundo, que é 1.5, ele já é muito bom, ele dá algumas respostas boas, enrola um pouco, às vezes, ele alucina, né, como você falou. Às vezes eu peço assim, sempre eu faço algum teste assim, perguntas abertas, para ver como é que eles reagem. Fale alguma coisa aleatória, qual o sentido da vida, coisa que não tem resposta, para ver como é que eles respondem.
E aí, o Gemini era muito bom para ler tabela. Isso aí a gente já tinha visto e para reconhecer também a imagem. Então vamos lá, assim, porque você já está no nível avançadíssimo, os maiores especialistas do país em A, né? Mas para quem está nos assistindo aqui. Então, primeiro, o Gemini ele é melhor em tabela, ler tabela, diferente de criar a tabela, né? Criar a tabela qualquer um cria, né? Mas ele é melhor em ler tabela, que mais? Isso. Ele é melhor em, por exemplo, você pega uma imagem, alguma coisa, pedir para ele descrever, ele tem o entendimento da imagem. Eu até fiz um teste, peguei um drone meu que estava de cabeça para baixo, perto ali de um decodificadorzinho, tirei uma foto, mandei para o GPT, mandei para o Gemini. E o GPT, isso aqui é um monte de fio. Ele disse que meu drone era um monte de fio, desrespeitou meu dronezinho. Tá quebrado, mas é um drone. Olha o chat, olha o nível de servidor do TCU, gente. É tudo assim lá, viu? Mas o Gemini não, ele reconheceu que tinha um drone de cabeça para baixo e eu dei um zoom não muito grande para ver como é que ele entendia bem, deixei meio bagunçado, ele foi bom. Então, reconhecer a imagem, o Gemini é muito bom. Essa versão anterior não é a que saiu agora em dezembro. A versão nova, que é o 2.0, que deve ser liberado para todo mundo em janeiro, gratuitamente, pelo que o Google falou, 2.0 Flash, excelente. Aí na parte de responder, eu já coloco ele equiparado ao Claude, tá? Em relação a texto. Quando você pede alguma pergunta, ele diz assim, ó, perspectivas. Ele dá várias perspectivas para uma resposta. Mesmo que eu não tenha pedido, ele já me deu vários pontos ali para poder agregar aquilo ali. Eu achei interessante. Eu só tive um dia para explorar, que o Google liberou para mim ontem isso. Na verdade, tive acesso ontem. E aí, esse nem é o modelo melhor do Gemini 2. Eles ainda vão fazer. O Flash é a versão mais simples dele, mas ele já supera a versão anterior. Então, o Gemini está muito bom agora no nível de texto do Claude e essa parte de imagem e de tabela e entendimento. Ótimo. O Claude, ele ainda assim, como não tem benchmark da versão 2.0 do Gemini, ele ainda é tido como o melhor de todos. E o GPT-4, aí vem aquele O1, que é aquele que tem a capacidade de pensar, muito bom, apesar de lento para começar a responder. O Google, Extraordinário, né? muito lento. Tem E algumas caro, coisas. muito, mas o problema dele é o preço, porque o ChatGPT tá $20 por mês, o A1, 200. Então, assim, É porque eles liberaram para teste, né? Uma época. E eu pedi assim, eu fiquei assustado, tá? One. ó, A pessoa sai lá do interior da Bahia, né? Pra vir falar. Oh, one. Eu fiquei assustado, só pra contar esse testemunho. Eu pedi pra ele ler os meus textos que tem na internet, tem muita coisa publicada, e escrever um texto sobre determinada coisa lá, seguindo o meu estilo e forma de raciocínio. Eu já tinha feito isso algumas vezes e ele tenta pegar a estética ali, mas nada mais aprofundado. Mas o O1, eu me senti invadido. Assim, ele emulou a minha forma de concatenação de ideias. Eu me assustei por causa disso. Porque eu tenho uma forma muito peculiar de formar um raciocínio, né? Às vezes o raciocínio está aqui, né? A ponta da pirâmide. Eu não começo, olha, a ponta da pirâmide é assim de cima para baixo, ou fazendo. Às vezes eu começo com os meus argumentos aqui sem nem falar da ponta da pirâmide. E aí vou construindo, daqui a pouco tô lá na ponta da pirâmide. Essa é a minha forma de raciocinar, né? E o Owan entendeu e copiou isso. Com um tema que não tinha nada a ver com os textos que ele. Eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado. isso é sonho de consumo lá no tribunal. Muita gente pede para escrever como eu escreveria, né? Você O, imagina, né? Os ministros Zimbler, que devem nos assistir com certeza. Você imagina o ministro Zimbler, você ter um monte de ministros Zimbler em IA lá, né, escrevendo com aquela genialidade própria do ministro Benjamin. E lógico, né? Se a gente for falar de genialidade, falaremos dos 9, né? Que Deus os abençoe, ministro. Grande abraço. Pois é, a gente tá chegando num ponto com o nível deles de precisão, né? E ano que vem ainda nem começou, a gente já tá vendo que deve sair muita coisa nova ano que vem. Tem os modelos novos aí do Cloud, tem o modelo do Google para sair o melhor. A OpenAI não vai ficar para trás, então todos eles ali é uma corrida muito, muito benéfica pra gente. O O1, eu não tinha. É legal ouvir isso, depois eu quero até conversar contigo aí sobre esses detalhes para tentar fazer isso no Gemini 2.0 Flash Thinking, que é o concorrente do O1, lá, né, do O1. Vocês vão pagar minha assinatura de $200? Eu Eu queria não tive, pagar. Eu queria... eu não tive coragem ainda, não. Eu falei para um professor, não me recordo o nome agora, que tem mais dinheiro que eu, pra ele testar e me dizer.
Pois é, a gente também quer muito testar, mas esse de 200 Mas aí não me enrole, não. Assim, o servidor público, com todas as nuances, características, mas o povo quer uma resposta objetiva. Qual o melhor? Janderson, eu quero assinar um. Ou então vou usar o gratuito. Qual que é o melhor? A pessoa assim não tem que ficar estudando o que um é melhor. Eu quero usar só um. Qual que é o melhor? eu usaria o ChatGPT, porque ele é o propósito geral. Você entra lá, você pode escolher vários. Então eu quero um rápido, eu quero um que Gente, pense um pouco. eu não combinei nem paguei, tá? Porque todo mundo sabe que eu sou fã da OpenAI, né? Inclusive a OpenAI nunca me patrocinou, tá aí a dica. Então, eu acho que ele é ele tem várias outras coisas de IA que, na verdade, não só de IA, por exemplo. Você pode pegar os agentes, ele é o mais popular. Por mais que os outros consigam, às vezes, até bater em alguns critérios, serem Mas no melhores, geral, o ecossistema dele é maior. Muita gente hoje faz muita coisa em cima do chat GPT. Então, eu ainda ficaria com ele, pelo menos aí, né, uma era geológica, vamos botar aí 6 meses, né, eu ficaria com ele, porque ele é o mais propósito geral e você pode usar o quê? Os especialistas lá dele, os agentezinhos que o pessoal está fazendo. Então, você consegue sair do zero já com alguma coisa ali, tentando entender, fazendo o seu. Isso está surgindo nos outros, a gente viu que o Google ano que vem vai colocar. A AWS já também acho que tá saindo também com alguma coisa desse tipo, a da Amazon lá. Então, todos eles vão trabalhar isso ano que vem. A própria Microsoft também, com a Azure, a nuvem deles lá, tá colocando. Então, pode ser que daqui a 6 meses isso mude. Mas hoje, para mim, o mais completo, apesar de eu não ser grande fã da usabilidade da OpenAI, porque eles ficam mudando direto ali a tela, dá uma bagunçada. Eu quero mostrar o pronto sistema, e não tem. mais uma pessoa aqui, vamos lavar roupa suja. Uma pessoa da área de TI do TCU não pode reclamar de pessoas que mudam as coisas de lugar, não é mesmo? Principalmente na época que tinha a intranet, né? Que todos os dias tinha alguém lá que mudava. O ETCU, que é o nosso sistema de processo, o diabo do botão estava num lugar diferente todo dia, assim. Eu tenho certeza que a pessoa fazia de propósito, que era pra me achar. Eu contei um segredo interno pra vocês. Mas então, chat GPT. Gemini é melhor em quê? Então, tabelas, ler tabelas, texto estruturado em tabela, imagem, inclusive tirar texto de imagem, texto tabular, você dá um print lá, tira uma foto de uma tabela, manda, ele entende. A OpenAI faz isso muito bem, eu boto direto para transcrever foto de texto. O Gemini seria bom nisso. Você vai trabalhar com imagem, um texto que tem imagem, alguma coisa que tem imagem, você quer que ele faça alguma coisa em cima dali, isso é ótimo. Por exemplo, uma coisa que eu usei, isso até o da OpenAI faz bem. Eu estava escrevendo um artigo, né? Como você falou nisso, eu escrevo artigo. Eu fiz um gráfico sobre o uso da nossa ferramenta de chat TCU. Aí eu disse, poxa, eu queria escrever sobre isso, mas estou sem tempo. Eu tirei um print, aí tinha a legenda, ele captou a legenda, captou o texto e disse, ó, tá mostrando que tá crescendo. Era exatamente isso que tinha. Eu botei as legendas no gráfico. Aí eu fui, complementei, aí fui nesse caso aqui, complementando com mais contexto, né, para poder enriquecer. Ele até me deu uma chamadinha, disse, agora que você colocou mais contexto, aí eu Ah, foi, senti, né? eu senti uma alfinetada ali, mas aí ele foi e colocou um texto muito Será que tá bom. aprendendo com a Siri, gente? Então ele é muito bom para isso, tá? É assim, claro. Eu tenho um outro. Vai funcionar também muito bem. É claro, assim, a gente tá falando ali do primor, ali do detalhe, mas eu achei muito bom essa parte de imagem deles. Deixa eu dar uma parêntese. A Siri, a Alexa, eles são IA generativa? Não. Não, eles são. Você pode dizer que sim, porque gera áudio ali, né? Ela tá gerando texto, mas não usa os Large Language Models, LLMs, né? Então é uma geração anterior. A Alexa, principalmente, o pessoal da Amazon falou que ia colocar os LLMs ali há uns 2 anos e ainda não colocou. Acho que alguma coisa deve ter dado meio errado. Mas ainda não colocaram, não. Que eu saiba. Entendi. Copilot. Melhor em quê? Copilot ele é ótimo na integração com a. Depende do Copilot, que aí dando um parecer, são mais de 30 Copilots que tem É até uma confusão que eu acho da Microsoft. Eles chamam tudo de Copilot e aí você fica, quem é o Copilot? Para mim, o Copilot, o melhor, para quem? Claro, o programa do GitHub ali é muito bom, mas para os servidores públicos em geral, é aquele Copilot 365, que integra o que era a antiga Suite Office, né, que agora chamam de 365. Ele É é o ótimo. pacotão da Microsoft. Isso. Ele é bom porque ele pode integrar com o Teams, e aí você entra. Quem é aqui que nunca entrou atrasado na reunião, né? E aí ele entra. Isso não acontece, né? Tribunal de Contas da reunião.
Então você entra atrasado, como já aconteceu de ter duas, três, também quem não tem três reuniões em paralelo ali, você tem que ficar tentando escolher o que Isso é acontece. comum, isso é coisa do TCU, tá? Mas É, tomara que tenha só lá mesmo. Prossiga. tomara que tenha só lá. Mas aí você pode entrar atrasado na reunião, como aconteceu, uma reunião de planejamento que eu tive que perder. Ele disse, ó, eu vou te fornecer o resumo aqui. Então ele é muito bom no Teams, porque aí você entra, só peça para a pessoa não desabilitar a transcrição. O pessoal tinha esse costume no TCU, entrava, botava para gravar e tirava a transcrição. Não tire, porque o Copilot usa essa transcrição. E aí a gente ficou fazendo a campanha lá para isso, mas o normal é estar ligado. Então você entra atrasado ali meia hora, ele te dá os tópicos daquela reunião. E aí você consegue De já repente você nem participar. precisava ir pra reunião, né? Aí Você acontece pede, também. teve um amigo meu que utiliza equipamento, hum, que faz isso, e ele já tem um prompt padrão que ele pede para resumir coisas importantes e que exigem a iniciativa de alguém. Ele falou que tinha reunião de 2 horas que não dava 2 tópicos. Mas enfim, essa é outra história, né? Tem mais alguma IA que você quer pontuar Não, só complementar do do Copilot, Copilot? porque, por exemplo, você tem um arquivo grande no Word, você pode pedir resumo. Você tem uma apresentação, você pode pedir resumo. Você pode. E-mail. E-mail é uma coisa muito boa aqui. Quem não entra de férias e volta, eu tô com quase 500 e-mails ali para ler, isso porque eu tô lendo. E aí você pode chegar e dizer o seguinte: resuma ali o que que tem mais importante nos e-mails não lidos meu. Ou até como o próprio diretor nacional da Microsoft falou. Ele diz que tem milhares de e-mails quando ele sai de férias. Me diz aqui o que que minha chefe falou para mim. E aí ele pega todos os e-mails mandados da chefe, traz em tópicos, e você também pode fazer no Teams para dizer o seguinte: o que que foi saiu de tarefas aqui que ficou no meu nome, né? Às vezes você não vai na reunião e Que já está recebe. integrado, né, com as outras ferramentas da Microsoft. Isso, a usabilidade disso é Né? ótima, né? Ah, Então, o isso aí. Gemini tá. É porque o Eric tá puxando o saco do Copilot, porque a gente utiliza como suíte lá no tribunal as ferramentas da Microsoft. Agora, a instituição que utiliza, por exemplo, o pacote do Google, o Gemini. Inclusive, o Gemini, sabe o que ele está fazendo? Eu uso bastante o Google Drive. Eu acho que como Drive o mais usado é o Google. Né? Ele lê o Google Drive da gente e o Gmail. Rapaz, ele deve ter aceitado lá em alguma daquelas, né? Que ninguém nunca lê. Mas ele lê. Então, eu tava fazendo uns testes lá no Gemini. Ele disse, aí ele pegou um documento meu que tava no Google Drive e respondeu lá e meteu um entre aspas lá, né? Qual que é o problema? Que eu não lembrava não disso. Dessa permissão. Aí né? Eu usava muito o Drive lá na graduação que eu dava aula, mas eu nunca, não sei se tem que contratar, mas lá não apareceu para mim não. Mas também dá para fazer isso. É claro que assim, a grande vantagem do Copilot vai ser a usabilidade. Em termos de IA, não. Aí de IA, cada um vai ter sua especialidade, como eu já falei antes. Então, por exemplo, o Gemini, ele, principalmente essa versão nova que está vindo aqui, eu até acho que vai desbalancear a concorrência para o ano que vem. Pode No ser, Gemini? Pode ser que o Gemini ele tome uma dianteira. É mesmo? Pode ser. É muito Ó, bom o o 2. dinheiro o Google tem, né? É. Dinheiro, gente qualificada, os melhores do mundo, É, ele tem tudo pra conseguir, né? Se ele vai ou não, aí a gente não sabe, né? vamos ver. Mas é uma grande promessa. Sam, atenção, Sam. Com certeza você não vai me ouvir. Vamos lá, Sam. Muito bem. Então, caminhando aqui para o final das perguntas, juro que a gente sai daqui, né? O primeiro episódio foi mais curto, com o ministro Nardes. O segundo episódio está sendo mais longo. No terceiro, a gente vai passar a noite aqui, né? Uh, Eric, inclusive, eu fui o parecerista, para quem não sabe, eu sou membro da consultoria jurídica lá do TCU, e eu até, talvez porque o meu diretor ele sabe da minha atuação em inteligência artificial, fui eu que dei o parecer jurídico referencial para a seção do software do chat TCU. Né? Obrigado. Dei lá, né, parecer sugerindo, meu chefe Alden adora o sugere-se, né? Sugerindo que fosse liberado aí para quem quisesse, né? Em poucas palavras, explica para a gente o que é o chat TCU e para quem que vale a pena pegar o código do chat TCU.
O chat TCU é o nosso chatbot, né? Você pode conversar com ele, né, bem resumidamente, sobre jurisprudência, que eu já mencionei, sobre nossos sistemas administrativos. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem quase 300 sistemas administrativos. Eu não sabia nem que tinha sistema pedir café, mas a gente tem lá. E aí, o pessoal não Eu conhece. fiz alguns, inclusive. Tá tudo indexado. O bom porque eu aprendi tanto sobre isso, porque aí você pergunta a ele, ele responde, te dá o ramal, te diz o que resolver. Então, você pode pedir resumo de peça de processo, ele integra lá. Você pode pedir uma série de informações gerais, que são aquelas do chat GPT, ou pode pedir específica do tribunal que não está público. Não está público porque, não porque seja sigiloso, mas porque não faz sentido publicar um sistema administrativo para É, alguém fora do tribunal, né? uhum. Então, tem Tem questão de várias segurança, etc. normativo, você também pode fazer pergunta em cima. Então, você pode fazer pergunta, ele não só te responde, como cita a fonte, dando o texto original, para você não ter perigo da IA ter inventado algo. Ele te dá a fonte real que a IA não tocou em cima. Então, dá para você conversar sobre vários assuntos com ele. Na última versão, que a gente lançou agora no final de outubro, a gente fez uma coisa que não tem em lugar nenhum. A gente colocou todas as IAs dessas aí grandes num lugar só. Né? Até eu brinquei na apresentação, eu Caramba. disse, enquanto eles brigam lá fora, que todos eles trabalham pra gente, tá? Só o do Google, que ainda não tá lá, por falta de tempo, o pessoal do Google não conseguiu nos atender a tempo lá, mas agora no início do ano a gente vai colocar o Gemini lá dentro. E aí você só diz assim, eu quero usar GPT-4 O1, não, eu quero usar o GPT-4O, eu quero usar o Gemini, eu quero usar o Claude, que tá lá. Você pode trocar e fazer a mesma pergunta usando outra IA, porque aí aquela questão de qual deles é o melhor, a gente tem, claro, uma noção, mas cada servidor lá vai escolher a sua forma lá de que acha melhor. Ele pode botar agora um texto com imagem, pede ao Gemini, ele pode ir para o Claude para pedir perspectivas, ele pode fazer o carnaval que ele quiser no mesmo chat. É isso que a gente está fazendo, é uma plataforma e ano que vem a gente está botando a parte de agentes Isso. agora, Mas o que, especializando. o que já está livre? Eu sei algumas coisas, mas é melhor que você explique. O que, que é o chat TCU genericamente, né? Ele tem alguma coisa a ver com o chat GPT, com o Gemini? E quem pode? Para quem compensa pedir o código-fonte? Eu sou servidor da prefeitura, sou gestor da prefeitura do Rio de Janeiro. Eu posso pedir ou vale a pena pedir o código-fonte do chat GPT? Eu acho que vale para todo mundo, porque, assim, claro, tem algumas questões. Você vai receber o código e isso é uma sessão sem ônus, não tem custo para quem pedir, só um Mas o que, que trâmitezinho. é o chat GPT? Uma API? É a aplicação completa. Você vai Aplicação receber completa. a aplicação Foi completa feita lá, com base. feita com base em alguma IA que já existe. Ele foi feito, ele é uma casca, só que é uma casca hoje é maior essa casca, mas ele é em cima de todas as IAs que tem. Então ele tem toda uma configuração, prompt, ele usa banco de dados ali, sem entrar no detalhe, mas você pode colocar seu conhecimento do seu órgão ali dentro, isso que é legal. E aí você pode usar. Mas na sessão, por exemplo, não vai com os dados do tribunal porque não faz sentido. Uhum. A sessão, ela hoje, ela não foi pensada para ser cedida no início. A gente hoje está separando ele em. O que vai e o que não vai, né? É. Na verdade, a gente vai entregar tudo, mas aí a gente vai dizer, ó, essa parte aqui é aquela que É você vai porque querer não, usar. que não integra, né? Por exemplo, a gente tem integração com a base de jurisprudência do tribunal. Vai o sistema, mas sem a base de jurisprudência, né? Com o E processo, o ETCU, que é o nosso sistema de processo. Você não vai conseguir com o código-fonte acessar os nossos processos lá, porque não é, faria sentido, né? Mas ele pode integrar, e aí vai precisar da equipe de TI lá, pode isso. integrar com o sistema de processo, com SEI, com o sistema de processo. Isso, E, ele, por exemplo, o login que faz lá é para quem é do servidor do TCU, né? Quem é servidor, terceirizado, estagiário, não faz sentido também pro seu órgão. Então aí a gente tem até uma ou seja, apresentação. não está pronto, é um código-fonte que a sua área Isso. de TI vai ter que trabalhar também, que aí também já era demais, né? Pegar o código e ainda querer que, né, entregue, ainda cortar o cabelo ainda, para... Mas já é um código, assim, já vai adiantar o que? 90% do tempo da área de TI, mas também tem essa dúvida recorrente. Tem gente que acha que o chat TCU é como se fosse o chat GPT que você vai lá no site, acessa, qualquer usuário vai lá e acessa. Explica isso para quem está nos ouvindo e assistindo. Então, a gente vai ceder o código-fonte, não vai uma aplicação funcionando para você, assim, funcionando no sentido que ela está pronta ali, mas ela precisa. O que que você vai precisar? Vou tentar fazer uma analogia que eu sempre uso, que é
a gente vai te dar olha a pretensão, né? Mas a gente vai te dar a fórmula da Coca-Cola, mas você não vai beber a Coca-Cola, porque você vai precisar da máquina para construir, para poder fazer aquilo ali trabalhar e o pessoal que vai operar a máquina. O que que seria a máquina? O contrato de nuvem, isso aí você precisa, hoje a generativa é com nuvem, e o pessoal operar a máquina é o pessoal de TI, seja o pessoal com conhecimento de nuvem, é muito importante nuvem, e IA também. Mas se você já tem o pessoal que conhece IA, ou você pode conseguir via contratação, você já tem o quê? Muito do caminho andado, porque o que tem muito nessa área, cada 6 meses eu disse que muda, é dúvida. E ali você vai ter algumas respostas, você pode até dizer, isso aqui não me atende, mas você tem um caminho. A gente, quando começou, não tinha nada. Então, isso aqui era para ser mais, menos, a gente teve que ir experimentando tudo. O que a gente vai dar é o quê? Nossa experiência e o que a gente usou para construir. Por exemplo, jurisprudência que você citou. Apesar que muita gente pede a jurisprudência porque usa, né, os tribunais de Uhum. contas. A gente vai dizer, ó, jurisprudência. A gente guardou no banco assim, a gente usa assim, os prompts são esses, isso tudo vai. Então, se você conhece prompt, a parte de IA, você conhece aí a parte de nuvem para configurar, a gente vai dizer até como a gente colocou no banco de dados, como é que a gente fez o processamento. Então, você vai precisar, claro, não pode ser do zero, você não vai ter pronto aquilo ali, mas se você tiver esse pessoal, você já consegue sair muito rápido ali, principalmente nas dúvidas iniciais. Tem até uma apresentação que a gente fez ali 2 horas, a gente quase matou o pessoal ali. Porque eu disse, a gente vai ser bem técnico aqui, porque isso aqui é para você ver em várias vezes, em camadas. Mas a gente deixa todos os detalhes lá. E aí a sessão vai com toda a documentação, a gente vai até com o código de nuvem que a gente usou para Só gerar não todo leva o mundo. Eric, mas o restante leva tudo. A gente tentou quase anexar a cabeça de todo mundo que a gente trabalhou lá para poder ao máximo ficar mais pronto. Então, isso aí que é a vantagem. Você não vai rodar o chat, até porque chat TCU no seu órgão não faz muito sentido esse nome, né? É. Mas Se todo o quiser resto. manter, não pode não, mas. É verdade. Aí vai. O logo também, por favor, muda, né? É. Mas o resto ali você vai ter pronto. Isso que é legal. Você vai ter uma experiência viva ali para você ver. E aí a gente vai ceder o quê? A versão. A gente cedeu até a 4, a versão 5.0 saiu no final do ano. Mas quem já passou por esse processo, toda a versão nova a gente vai ceder, sem passar pelo trâmite de novo. Então você vai pegar uma coisa que está em constante evolução lá e pode integrar com o SEI, né? Já tem gente até querendo trabalhar E com uma nisso. taxinha bem baixa, né? Na verdade, 0,800, tá, gente? O É tribunal não tá 0800. cobrando, não. Podia cobrar, mas não tá cobrando. Tô brincando, não tá cobrando, não. Muito bem, meu amigo. Então, para encerrar, a última pergunta. E agora uma mais polêmica, mais massa sensitiva, né? Qual que é o futuro da inteligência artificial? E aqui eu não estou me referindo a nada específico do TCU, da administração pública, mas aquelas teorias apocalípticas, e aí de vez em quando surge um boato que a IA alterou o próprio código, que ela o querer, né? Sem querer entrar aqui na discussão. Aí, tá vendo como eu gosto dos filósofos? Na discussão lá de Santo Agostinho entre desejo e entre querer e vontade, né, etc e tal. Mas qual que é o futuro da IA? A IA pode raciocinar por conta própria. Eu, pronto, já vou convidar o professor Miguel Nicoleles, que é daqui de Natal, né? Mora nos Estados Unidos, mas mora aqui em Natal. Tem que fazer esse confronto aqui. Professor Eric e professor Miguel Nicoleles, né? Que é o neurocientista famoso aqui. Vamos ver. A IA ela vai conseguir raciocinar por conta própria, de repente se revoltar contra a humanidade, e a exceção do professor Rony Charles, que é né? E do professor Jacobi também, que são lords até com a IA, vai eliminar o resto da humanidade, qual a probabilidade disso acontecer, isso é ficção científica, mais ou menos, o que é? Hoje, seguramente ficção científica, porque o pessoal até brinca de, pede alguma coisa simples para IA fazer, ela ainda erra hoje, né? Tem várias brincadeiras o pessoal fazendo na internet, pegar até um exemplo aqui para ilustrar a ideia. O pessoal dizia, 2 mais 2, quanto é 5? Aí o GPT, não, você errou, tal. Não, foi minha esposa que falou e ela nunca erra. No início o GPT falava, desculpa, então 2 mais 2 são 5. Apesar de um conhecimento gigantesco, ele pode ser enrolado com uma coisa simples. Isso pode ser, inclusive, ele não vai dominar, mas alguém que use isso pode fazer uma coisa errada. Então, assim, ela não vai, ela hoje, ela não tem potencial para fazer A gente muita tá coisa. falando de amanhã. Então,
Aí vamos chegar na manhã. Amanhã aí você pode fazer uma aplicação militar, você pode fazer alguma coisa assim maior, mas tem muita balela. Eu gosto de acompanhar essas notícias assim, É aí divertido, divertido. é divertido, eu gosto. Tem amigo meu que é contra a IA, diz que não Tem usa de amigo, jeito nenhum. tem até amigo que é, né? Não tem nada contra tanto amigo que é. É contra a IA, e aí ele fica dizendo lá, eu até fiz uma brincadeira com a Meta que tá no WhatsApp, né? A Meta AI lá. E aí eu fiz a brincadeira lá, disse, ó, dá bom dia aqui pra dois amigos que estavam no grupo. O que é contra a IA, ela não deu bom dia. Aí eu disse, olha aí, no juízo final você já tá escolhido aí É, a gente já sabe quem é que vai. Peça desculpa a tempo. Mas hoje, até todas essas notícias que saem, a IA ficou senciente, teve um pesquisador do Google que falou isso, foi demitido logo em seguida, né? E aí, assim, é muito espantoso o que eles conseguem fazer só de processar texto. Realmente é espantoso. Assim, é uma coisa que chama propriedade emergente, que traduzindo é assim, ele faz isso, eu não sei explicar como. É a propriedade emergente. Olha que coisa legal que ele faz. Mas, assim, no futuro, não. Agora, quando você colocar numa robótica, você botar um robozinho, alguma coisa ali, você der graus de liberdade, sim. Aí você pode ter alguns riscos, porque os agentes, a ideia de agente, pensando já uma coisa que em 2025 a gente vai trabalhar muito, o mundo inteiro, a ideia deles é ser autônomos, é fazer uma atividade do início ao fim. Quando você começa a falar isso, é muito legal, muito bonito, mas alguém sempre vai um pouquinho a mais e quer ser autônomo ao ponto dele fazer quase tudo sozinho, tomar decisão. Imagina se um robozinho isso em casa, né? Com a faca, alguma Uhum. coisa ali, ele pode tomar uma decisão que, É, de que não repente. deve, né? Às vezes ele tá, ó, ele é uma pessoa, um Se robô livrar do lá. problema, né, na casa. Pois é, ele é sustentável. Tem um Ele. filme, né? Tem um filme, eu assisti essa semana um filme, eu Qual? esqueci o nome do filme. Gente, eu indico pra todo mundo um outro filme pra você entender a questão da sincronização entre o humano e a IA. Eu sempre indico assistir o filme Atlas, com a Jennifer Lopez, no Netflix. Netflix patrocina a gente. Mas eu assisti um filme esses dias, eu não me lembro agora qual que é o nome do filme, mas você descreveu o enredo do filme. É uma androide lá que ela o usuário dá alguns graus de liberdade e ela descobre que é matar para o que é melhor para o usuário principal é matar o resto da família. Aí se desenrola o filme, né? Inclusive bonitona, Android, etc. Android tinha carne e osso, etc. Enfim, ficção científica, mas. A É gente já vai estar fácil. morto, pelo menos? É. Depende por quem, né? Às vezes se você for parar pra Porque pensar. Mas isso vai acontecer de o dar cada sedentário, vez. assim, já vai, né? Já vai estar morto? Será que a gente. Isso acontecer? Olha o perigo. Pensei agora no sedentário em outro enredo. Você pode pensar assim: ele está preocupado em reduzir gastos hospitalares. Aí o sedentário não está fazendo exercício, vai para o hospital. Ele vai olhar. Se ele não existisse, era mais barato para o hospital. Nossa, brincadeira, mas não é brincadeira, é quase um nazismo 4.0, né? Afe Maria, Deus é mais. Mas é isso aí, meu amigo. Então, para encerrar aqui o nosso podcast, eu tenho uma notícia para os nossos ouvintes, assistentes, né? Que é o seguinte: estou aqui com a programação. O professor Eric Hans é o novo Licinalta Master, novo professor aqui do grupo Licinautas da Virtu. Olha aqui a canequinha, Virtu Gestão Pública, e vai ministrar agora, já no primeiro semestre de 2025, o curso ChatGPT e similares e seus usos no dia a dia para servidores públicos aumentarem sua produtividade, qualidade do seu trabalho e reduzirem tarefas repetitivas ou manuais. Um professor que vai ministrar, então, aqui tem uma série de coisas, né? Introdução às ferramentas de IA generativa no serviço público, técnicas introdutórias de engenharia de prompt, aplicações práticas para tarefas administrativas, otimização de processos de gestão de dados com oficinas, né? Eu, inclusive, farei como aluno esse curso. Vejam, os nossos cursos, os cursos que eu ministro, que eu ministro são jurídico-administrativos, né? Eu utilizo, eu ensino algumas noções, mas às vezes a gente fica mais tempo tirando dúvida de licitação do que da IA mesmo, né? A gente faz, são oficinas práticas mesmo. Mas aqui é um curso que é alguém que entende com profundidade e técnica a IA. Repito, eu sou um jurista especializado em administração pública. E quem vai poder fazer esse curso, Eric? É só quem é da área de TI?
Qualquer servidor, só servidor federal, servidor municipal, estadual também? Quem que vai poder fazer esse curso? Ele foi pensado para qualquer servidor, assim, qualquer pessoa que tem essas atividades aí. Eu tentei pegar o máximo dessas atividades aí que todo servidor tem, aquelas são comuns ali, e não precisa de ser de TI. Inclusive, assim, não há nenhuma necessidade, porque como a IA generativa ela é muito acessível, a ideia é que vocês consigam desenvolver mesmo seus prompts durante o curso, e depois disso ali vocês consigam trabalhar no dia a dia. Então, o conhecimento inicial é zero. Você só precisa conhecer o quê? O seu trabalho que você quer trabalhar com isso, só. Isso é importante. Muito bem. Meu amigo Eric, muito obrigado. Eu vou mostrar para você depois a nossa experiência aqui no metaverso. Tem vários esses óculos aqui do cenário. Na verdade, eu comprei eles e outros para fazer os testes de qual óculos seria utilizado nos nossos eventos, né? Pra quem não sabe, a Virtu Gestão Pública, que é essa empresa aqui, da nossa chefe Lavinha, né? Ela tem uma plataforma dos licinautas de metaverso, de ensino, em que o servidor, enfim, o aluno, ao invés dele, por exemplo, aprender uma corda, eu mostrar aqui, ó, essa corda que o TCU entendeu dessa forma. Não, ele vai viver aquela situação. Na pele do gestor, na pele do fiscal de contrato, do agente de contratação, e ele vai tomar decisões. Coloca o óculos lá no metaverso, né? E ele vai tomar decisões e, de acordo com as decisões que ele tome, coisas vão acontecer, as consequências vão surgir. Se ele tomar uma decisão contra um acordo, ele pode receber uma notificação do TCU, do Tribunal de Contas, né? Chega lá o auditor batendo na porta, você abre, tá lá a cartinha, né? Se ele toma uma decisão de fiscalização do contrato de obra errada, de repente pode começar a ruir a parede, começar a desabar coisa, etc. Legal. E aí depois vai mostrar o acordo, etc e tal, que aí não tem como esquecer, né? No metaverso, o teto caindo da sua cabeça, você não vai mais esquecer aquele precedente, né? Mas eu agradeço muito, amigo, pela sua disponibilidade. Para quem não sabe, primeiro dia de férias do amigo Eric aqui, ele de forma muito prestativa se prontificou para vir aqui e ceder esse tempo, essa tarde aqui, bem ensolarada aqui em Natal, para estar conosco. Muito obrigado, Eric. Bem-vindo à equipe Licinautas, a equipe dos professores do futuro para o especialista do futuro, que é você, Licinauta, que nos vê, que nos ouve hoje. Muito obrigado pela sua pronta disposição de estar aqui, de compartilhar de forma tão generosa tantos conhecimentos. E muito obrigado por integrar a nossa equipe. Eu que agradeço estar aqui, juntar um time de grandes professores aqui, tá? E fico à disposição aqui para a gente continuar mais essa parceria forte aí, porque eu acho que vai vir muita coisa boa pela frente aí. Eu sou um ratinho de livro ali, vou estar sempre trazendo coisas novas aqui e a gente vai prover mais cursos. Vamos tentar trazer o Rainério junto na próxima? Bora? Né? Preciso conhecerem um Rainério. Você tem certeza que a pessoa está lá jogando no Google Rainério agora para saber Rainério TCU, né? Vocês vão conhecer, quem sabe, o Rainério. Então, muito obrigado você que ficou até o fim aqui do podcast dos Licinautas, segundo episódio. Estamos apenas começando, vai ter muita coisa boa em 2025. Tá bom, gente? Fica com Deus. Um abraço, até a próxima.